Eu queria só passar, então, a palavra para o Anderson. Deixa eu apresentar para quem ainda não conhece o Anderson. Queria dizer, antes de fazer uma apresentação formal, que o Anderson é, mais do que tudo, um amigo que a gente aprendeu a conviver desde 2019, quando ele começou a trabalhar com a gente na elaboração do Plano Estadual de Saúde através do programa do PROAD. Nos apoiou aí nos últimos 2 anos no movimento, primeiro da construção do Plano de Saúde, e depois quando a gente iniciou o movimento de monitoramento, de construção de metodologias para monitoramento e avaliação do plano. O Anderson, ele tem formação como fisioterapeuta, é sanitarista, mestre em saúde coletiva pela Universidade de Brasília, é especialista em políticas e gestão do cuidado, e, como eu disse, foi nosso consultor nos últimos 2 anos no trabalho que a gente desenvolveu junto com o PROAD SUS para construção do Plano Estadual de Saúde e seu processo de monitoramento e avaliação. Anderson, agora você conduz, tenho certeza, com grande maestria, essa conferência sobre o processo de planejamento do SUS em tempos de pandemia, que abre formalmente as atividades pedagógicas do nosso processo do projeto de apoio institucional à elaboração dos planos municipais de saúde. Por favor, Anderson. Bom dia a todos e todas. Me ouvem bem? O pessoal está conseguindo dar um sinalzinho? Ótimo. Bom, gratidão, Chiquinho, gratidão aí pela acolhida, gratidão pelas palavras. Tenho um sentimento muito bom em relação à Secretaria do Espírito Santo, já nesses 2 anos de convivência com as atividades de planejamento. Queria saudar aqui o secretário Nésio, que esse projeto hoje também ganha esse grande impacto pelo gestor ter conseguido ter esse olhar estratégico, como sempre teve, em relação às políticas para o SUS. E, através do secretário Nésio, saudar todos os subsecretários, principalmente Tadeu, Fabiano, que estão envolvidos aqui com o projeto. Saudar os representantes do GT de Planejamento, representados pela Superintendência do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, nível central, nível regional, ao COSEMES. Aqui eu enxergo uma colega coordenadora de apoio, uma FISA, já estivemos juntos no projeto Rede Colaborativa. Saudade, Anderson. Ô, minha amiga, grande abraço. Grande abraço. Saudar todos os tutores, tutoras, as equipes da CEPLANTES e do ICEP que estão trabalhando como guerreiros e guerreiras na construção desse processo. Então, na CEPLANTES, quero que toda a equipe da CEPLANTES se sinta abraçada na figura do Chiquinho, da Luana e do Wallace. Do ICEP, que todos se sintam abraçados na figura do Fabiano, do Luiz Cláudio, da Mariana, da Dani. E dizer que o processo de planejamento começou, gente. Esse processo que estamos começando aqui hoje, ele já tem uma intencionalidade, ele já tem um olhar. Eu diria até que a minha fala, ela ganhou, digamos assim, menos importância de conjunto, quando você olha todas as falas que tiveram anteriormente em refletir esse momento que nós estamos passando. Então, a gente vai trazer algumas reflexões sobre esse processo, muito mais para a gente entender de uma forma sistematizada o que nós sabemos que precisamos ser feito. Mas a grande questão é esse compromisso que está sendo firmado e resgatado a cada fala que passou me antecedendo. Planejamento nada mais é do que a gente oficializar em um plano, um pacto do que vamos fazer para enfrentar os nossos problemas. Então, sem essa noção de pacto, de aonde estamos, aonde queremos chegar, o que precisa ser feito, o plano fica sem sentido. E isso tem muito a ver com a história da construção dos nossos planejamentos e a forma de como a gente consegue colocar em prática as nossas ações. Temos um histórico muito forte de planos, às vezes, muito bem elaborados, mas que não refletem
o dia a dia do que são os problemas que as gestões estão trazendo. Então, o grande convite agora é a gente trazer a agenda que nós sabemos que está apertando para a nossa comunidade, para os nossos trabalhadores, para os secretários, para virar um grande pacto. Os nossos espaços de si têm que renovar esses pactos para termos regiões fortes. O nosso espaço interno dentro do município tem que ter um local de pactuação, seja o colegiado gestor, seja o espaço do conselho. A pandemia está trazendo várias coisas, ela nos desafiou em vários aspectos. Intensificou desigualdades, mas ajudou também a gente a fortalecer algumas situações que há anos a gente tentava implementar em nível do Sistema Único de Saúde. Porque o SUS foi pensado justamente para juntar a população e os entes no enfrentamento dos problemas. Então, não é à toa que o SUS hoje consegue ter esse destaque. Ele está encontrando uma conjuntura de um enfrentamento que não nos colocou no mesmo barco, mas todos estamos enfrentando a mesma chuva e que não tem como a gente sair dela sem um grande pacto. E esse pacto vem de uma agenda que está posta, que vai precisar ser pactuada e vai ser institucionalizada e oficializada em instrumentos onde nós vamos estar nos comprometendo em conjunto como vamos enfrentar esses problemas. E esses instrumentos não podem morrer na hora dessa pactuação. Eles vão ter que nortear o nosso caminho o tempo inteiro, para lembrar aonde estamos, aonde queremos chegar. Então, o primeiro olhar que eu gostaria que a gente refletisse, quando a gente fala em planejamento, é essa noção. O plano, ele tem que ser o retrato do nosso pacto de gestores frente ao que queremos fazer para enfrentar essa situação que nós temos hoje de pandemia. Não posso, não vou nem me atrever a tentar ser mais direto do que o secretário Nésio. Acho que ele foi muito feliz nas suas palavras. É esse sentido de sentimento que temos que trazer para dentro dos espaços de planejamento. O planejamento ele não é só um ato técnico, ele é um ato político também. Ele é uma definição em cima do que a gente está se propondo a construir e a enfrentar para os próximos 4 anos. O Dr. Tadeu trouxe que nós temos aí pelo menos uns 2 anos enfrentando pandemia. As gestões municipais têm 4 anos para frente aí. E aí a gente tem que pensar hoje, qual é o nosso sonho? Como é que nós queremos enxergar o estado do Espírito Santo e os 78 municípios daqui a 4 anos? Essa é uma primeira pergunta antes de a gente construir o nosso plano. É aonde queremos chegar. Trazendo um pouco um clássico, Alice no País das Maravilhas e a Cena do Gato. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então, esse primeiro momento nosso tem que ser um momento da gente alinhar aonde queremos chegar. Não tem problema nós termos objetivos diferentes e às vezes conflitantes, mas por isso que a gente tem espaço de pactuação em cima de objetivos comuns. O SUS cria os espaços dos conselhos, da CI, da CIB, da CIT, para ser o espaço onde as diferenças possam ser pactuadas. Nós temos que superar essa dicotomia da destruição um do outro, e muitas vezes as pessoas estão trazendo nessa perspectiva de enfrentamento da pandemia, ou isso ou aquilo. Nós temos que compactuar o que é conjunto para que saiamos todos juntos disso. Então, eu queria iniciar minhas palavras reforçando as falas de todos aqueles que me antecederam. Se a gente conseguir deixar esse sentimento, desse engajamento e desse envolvimento enquanto atores que estamos construindo neste momento o capítulo da reforma sanitária, durante todo o processo de planejamento, a gente já começa a ter chance de deixar esses instrumentos como instrumentos vivos. Então, da mesma forma como os gestores da CESA ocuparam esse espaço para planejar essas oficinas, eu convido também os gestores municipais a ocuparem os espaços também desse processo para fazer o seu protagonismo, de trazendo esse espaço como um espaço que potencializa a sua chance de ter mais ferramentas para conduzir os seus municípios. Eu já fui secretário municipal, e fui secretário municipal depois de já ter vivenciado
8 anos numa secretaria municipal de uma capital, sendo diretor de distritos, já ter sido de policlínica, já ter participado de secretaria estadual, já ter sido de Ministério da Saúde, Ministério da Educação, e cheguei na secretaria municipal de um município de 28 mil habitantes, dizendo, agora eu arrebento. Na hora que eu sentei e peguei a caneta pela primeira vez, eu descobri que eu não sabia. Porque o desafio de estar no gestor, ele vai estar solitário nesse momento. Você vai ter a equipe para subsidiar. Mas na hora do definir, finalmente, é você. E se a gente não tem instrumento que nos ajude a tomar uma decisão qualificada, a gente, às vezes, acaba caindo em problemas, não por estar fazendo coisas indevidas, mas, às vezes, por não ter a certeza de como estar tomando uma melhor decisão. E a melhor situação para um gestor, ele ter a tranquilidade que está recebendo uma informação qualificada, ter um instrumento qualificado para poder colocar em prática aquilo que o levou para ali. O desejo da população que elegeu um plano de governo com propostas para a saúde. Uma pactuação de município frente a um sistema, que ele não está isolado. Nós temos relação com os nossos vizinhos. E também o desejo dos todos os munícipes dentro desse processo. E hoje o desejo passa por pandemia. Eu fazer esse convite, inicialmente, a deixar esse processo vivo enquanto um ato de apropriação do próprio gestor nesse sentido desse processo. Esteja junto da sua equipe, do grupo de trabalho. Você tem como fazer o termômetro para a equipe se o caminho está adequado. E a equipe tem como trazer ferramentas para você poder tomar a decisão mais correta. Não temos problema em não saber tudo. A gente, quando ocupa a gestão, temos gestores novos aqui também, às vezes a gente tem a preocupação de poder dar todas as respostas. Mas mais importante é a gente conseguir entender as opções. E aí, estar junto com a equipe ajuda a minimizar essa sensação, às vezes, de ter que tomar essas decisões sozinhos. O COSEMS está aí com uma grande estrutura de apoio histórica. Secretaria de Estado está de parabéns por ocupar esse espaço. A pandemia trouxe uma outra situação interessante. A construção do SUS fez as secretarias de Estado desenvolverem muito forte o seu local de prestador de serviço. Essa pandemia fez, eu acho que reposicionou muito bem as secretarias que tinham projetos em ordenadores da rede. Então, hoje, quando a secretaria vem com um processo como este, ele está pensando em como estruturar a rede, está fazendo gestão de rede, não simplesmente uma gestão de serviços. E aí fazendo uma gestão do tipo compartilhada, pactuada, tripartite. Então, temos um momento ímpar. Vai caber a nós como é que vamos aproveitá-los. Tá bom? Então, eu vou trazer alguns momentos aqui, eu não pretendo dar aula, pretendo só trazer alguns elementos para a gente refletir esse momento que nós estamos passando, esse desafio do planejamento em tempo de pandemia. Eu vou passar isso rapidinho, mas vou tentar que a gente tenha mais tempo para a gente fazer o debate. Eu acho que a contribuição de vocês, do território, da realidade, junto com a gente, torna esse espaço mais rico, tá bom? Eu não sei se eu já estou liberado aqui para compartilhar a tela. Já. Então, vamos lá aqui. Por favor, só me confirmem se vocês já estão enxergando. Já aparece para vocês? Pronto. Então, pessoal, deixa eu diminuir aqui um pouquinho para mim. Desafios para o SUS, para o planejamento do SUS em tempo de pandemia. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Anderson Dias, eu sou fisioterapeuta, sanitarista, paraibano. Aqui estou falando diretamente de João Pessoa com vocês. Uma das possibilidades que a pandemia trouxe hoje, se a gente pensasse há um ano atrás, aliás, há 2 anos, né, porque já estamos há um ano, fazer videoconferência era 1 hora só para a gente acertar microfone, alto-falante, está ouvindo. Hoje em dia, olha a facilidade que nós estamos. Então, isso aqui já é um dos efeitos da pandemia no nosso planejamento. Então, eu tive esses 2 anos pela Secretaria do Estado, ajudando no processo de estruturação do planejamento estratégico. E aí, hoje, foi convidado para discutir um pouco sobre planejamento. Então, antes da gente discutir planejamento no SUS, eu queria trazer um pouco uma reflexão sobre o que é que a gente planeja durante o dia, durante o ano, durante a nossa vida. O pensamento do planejamento,
primeiramente, é um ato natural nosso. Vocês hoje, para virem para cá, vocês já sabem que se perder o horário de acordar, o resto do planejamento do dia já foi. Quem tem menino já viu. E agora com as aulas online, o negócio está mais complicado. A gente pensar durante os nossos ciclos de vida, o que é que a gente tinha de planejamento quando a gente entrou numa universidade, quando a gente conseguiu o primeiro emprego, quando a gente casou, quando a gente se separou, quando a gente chegou para esse momento que estamos hoje, quando a gente iniciou o desafio de 2020 frente a uma pandemia, os nossos sonhos, os nossos desejos. Então, todos nós temos um ato que é o de planejar. Até as pessoas da improvisação, eles têm algum certo parâmetro de como eles pensam onde eles querem chegar. Então, uma coisa para a gente desmistificar. Ao longo da história da sociedade, o planejamento esteve atrelado a nos fazer enfrentar situações intempéries. Se a gente olhar os animais, o reino animal em si, busca a sua sobrevivência pelo instinto. O ser humano, desde a antiguidade, já pensava a sua forma, as melhores técnicas de caça, começou a desenvolver a agricultura, daí começar a pensar como armazenar, como o recurso vai demorar, quanto tempo vai demorar esse recurso para poder plantar de novo. Hoje está aí os agricultores. Aqui a gente até tem uma cultura aqui no Nordeste, por exemplo, essa semana foi dia de São José, choveu, então é sinal de que vai ter um inverno bom, então já era o dia de plantar. Então, esse olhar da natureza em relação ao que a gente precisa para a nossa sobrevivência já foi um primeiro ato de planejamento. Se a gente observar as obras da Idade Antiga, como nós temos as pirâmides, o Coliseu e várias outras obras, não dá para a gente dizer que não houve planejamento para construir esses elementos que até hoje desafiam a consciência humana. Se a gente passa pela Idade Moderna, as grandes navegações, a necessidade de expandir comércio, a necessidade de como ampliar as riquezas, que aí vem o movimento já do capitalismo crescendo, como ampliar as fortunas, como ampliar as colônias, a Revolução Industrial, que aí já traz um novo mecanismo de produção de bens, de consumo. Então, todo esse nosso processo do planejamento esteve muito atrelado à nossa sobrevivência até determinado ponto e depois como expandir esses recursos que nós acumulamos. Professor Riviera, no seu livro, ele traz duas frentes que é quando a gente começa a pensar o planejamento dentro das organizações. Então, até esse momento, nós estamos falando de planejamento a partir de um pensamento estratégico das pessoas de como enfrentar a natureza ou como ampliar os seus recursos. As duas experiências que começam a pensar o planejamento de uma forma organizada trazem, com o crescimento do capitalismo, as várias teorias da economia, de como ampliar os recursos, como ser efetivos, e aí você pode trazer da administração os modelos fordistas, toyotistas, os modelos que vêm a partir da Revolução Industrial, e, de um outro lado, a linha que veio a partir da União Soviética com o primeiro plano quinquenal, uma ideia de como fazer um planejamento onde a organização possa avançar independente do mercado. Então, se a gente olhar na nossa história, os mecanismos de planejamento estiveram sempre atrelados à produção da nossa matéria-prima, à geração de riqueza e desenvolvimento e aos recursos. Durante muito tempo, numa relação de algumas palavras que nós dizemos até hoje: eficiência, efetividade, eficácia. Como ser mais efetivo, como conseguir produzir em menos tempo, como reduzir os custos. E a gente fala disso muito na gestão também, né? Só que, a partir da Revolução Industrial e com a década de 70 aqui na América Latina, a gente começa a ver que o planejamento ele não é simplesmente um ato técnico. As pessoas não são recursos. Nós temos um fator político no meio que interfere. As pessoas têm desejos, as pessoas têm objetivos. Se vocês olharem o exemplo do filme do Charlie Chaplin, em tempos modernos, é um modelo onde olha o ser humano como um recurso, e aqui a gente começa a discutir, por exemplo, que o ser humano ele tem desejos.
ele tem projetos, ele tem objetivos. Então, nós passamos na América Latina a entrar nesse ciclo de discussão do planejamento enquanto uma atribuição institucional a partir da década de 40, introduzido pela OPAS. Então, da década de 40 até a década de 70, nós temos enfoques de uma tradição de planejamento normativo, ou seja, planejamentos centralizados, onde um alto escalão fazia a definição de qual era o sentido que deveria ser tomado pela organização e havia o corpo operativo de colocar em prática esse planejamento, numa linha muito influenciada pelo pensamento técnico e da efetividade, pensando na utilização dos recursos. Quando a gente olha para a década de 60, há um destaque para a gente, por exemplo, 50 é a primeira vez que começamos a ter planejamentos na área da saúde. O planejamento estruturado com um ato organizacional na saúde começa na América Latina a partir de 50. Aí tem um destaque em 60, com a OPAS e o modelo CEN de OPAS, que começa a tentar influenciar, não pela área da saúde, mas na perspectiva da economia, a nossa mudança de perfil de um país produtor agrícola para um país industrializado. Então, nossas primeiras experiências nesse sentido estavam voltadas a como a gente poderia mudar o perfil da América Latina de um país subdesenvolvido, produtor de matéria-prima, para um país que seria um país desenvolvido com produtos industrializados. Lógico que teve dificuldade, esse processo não se concretizou como tal. Vem a década de 70, onde a gente tem a utilização do planejamento agora pensando na perspectiva das políticas públicas. A América Latina estava vivendo muitos processos de evolução nos países. Aqui no Brasil, a gente estava em processo de ditadura, então acabou atrasando esse processo com a gente. E entramos na década de 70 e 80 fazendo uma crítica a esse modelo anterior, que era muito centrado na técnica, com o planejamento estratégico, na perspectiva de trazer o fator político para dentro do planejamento, o fator humano, os desejos das pessoas, os projetos envolvidos, os interesses dos grupos a partir do local de fala. E aí temos dois destaques, Mário Testa e Carlos Matos. Testa com o pensamento estratégico, Carlos Matos com o planejamento estratégico situacional. Que aí a gente passa a trazer o enfoque do normativo para o estratégico. E aí, Carlos Matos inaugura esse processo com a definição de planejamento como o cálculo que precede e preside a ação. Então, se você olhar para isso aqui, a gente está trazendo nessa percepção que o planejamento ele não é um ato isolado. Ele não é uma atividade que nós vamos fazer desvinculada do trabalho. Ao contrário, ele é parte do trabalho, ele orienta, ele preside. Alguns pressupostos que o planejamento estratégico traz para a gente, e aí eu queria que vocês refletissem muito a situação que nós estamos vivendo hoje. O ator que planeja não tem assegurado a sua capacidade de controlar a realidade. Nós temos capacidade de controlar a Covid? Temos, mas temos um limite em relação a alguns fatores. Então, preciso elencar esses fatores e entendê-los melhor. Porque isso vai depender dos outros atores. Então, eu não vou planejar sozinho esse enfrentamento. Existe mais de uma explicação para a realidade em função dos atores. Tanto que nós estamos vivendo hoje uma polarização da explicação da realidade e do caminho a seguir. Vários atores sociais enfrentam-se com objetivos conflitantes. Como a gente fazer a mediação entre esses conflitos? O poder é escasso, o planejamento deve sistematizar o cálculo político e centrar na atenção na conjuntura. Então, quando a gente fala em fazer planejamento no SUS, nesse momento, não tem como a gente não pensar na Covid, não tem como a gente pensar o jogo de interesse, o jogo de conflito, os atores e os seus diversos olhares em como fazer essa mediação. A incerteza é predominante. E o governante vai lidar com problemas no tempo e com soluções abertas à criação e ao conflito. Matéria-prima de gestor é conflito, é problema. Até relembro um antigo presidente do CONASEMS que uma vez colocou: matéria-prima do gestor é problema. No dia que não tiver problema, não precisa mais de gestão.
Então, se nós olharmos para trás, hoje estamos com a Covid. Em outros tempos, tivemos também outros problemas, que já foi a AIDS, já foi a dengue, já foi a Zika, já foi uma série de outras situações, as infecto-contagiosas, e aí é muito pertinente a fala do secretário Nézio quando coloca: precisamos enfrentar os problemas atuais para que cheguem os novos. Então, entender que nós sempre vamos estar enfrentando problemas, e sempre temos que estar mediando esse caminho. Então, o planejamento estratégico, ele caracteriza por tentar conciliar a ação sobre uma realidade complexa, com um olhar estratégico, situacional, considerando a visão de todos os atores, a utilização das ferramentas operacionais para o enfrentamento de problema. Então, o ponto de partida não é o plano em si, mas são as pessoas. Quem está envolvido na realidade aonde você planeja? Quem é o ator com quem a gente vai ter que construir o diálogo da construção desse planejamento? Qual o olhar dele sobre o problema? Quais são os problemas apontados pelos usuários, pelos trabalhadores, pelos gestores, pelas escolas que estão envolvidas dos cursos da área de saúde? Como é que os diversos atores apontam soluções? Onde é que estão os nossos pontos de convergência nesse sentido? E essa convergência pode ir se modificando de acordo com a conjuntura. Então, esse olhar do planejamento estratégico é o que tem influenciado a construção da nossa política de planejamento no SUS. Então, para fazer o planejamento, Matos trouxe a ideia dos 4 momentos, que, na verdade, são etapas. Aliás, são momentos, não são etapas. Isso aqui não é uma sequência. Vocês veem que as setas estão em todos os sentidos, porque à medida que uma conjuntura muda, a gente pode voltar no momento. Nós temos um momento explicativo, aonde nós identificamos os nossos problemas, tentamos categorizá-los, encontrar as suas raízes e as suas consequências. Se a gente olhar para o nosso plano municipal de saúde, o nosso diagnóstico de situação de saúde é um momento explicativo. É o momento da gente entender o que é que está acontecendo, por que as coisas acontecem dessa forma, qual é a minha rede, quais são os meus indicadores de saúde, como é que está estruturada as linhas de cuidado, como é que está organizada a gestão, quais são os desafios, o que é que o plano de governo está pretendendo trazer para a população, o que é que a conferência trouxe de contribuição, que é o desejo que as pessoas têm para lá. E aí a gente tentar identificar o que temos em comum, quais são os problemas prioritários que são comuns a todos os atores lá do nosso município, da nossa região de saúde, e os que são comuns aqui no Estado. O segundo momento, normativo, onde a gente define, então, o que é que vamos fazer. Após eu ter identificado meus problemas, identificado suas causas, ver os problemas que eu enfrentando, eu resolvo o maior número de situações que estejam em consonância com o nosso projeto político, eu vou definir o que é que vamos fazer para enfrentá-los. Só que aí, nesse sentido, eu tenho que pensar também o que é que vai ser viável, o que é que vai ser estratégico. Às vezes tem problemas que eu posso resolver, mas naquele momento não é estratégico resolvê-lo, porque eu posso criar uma barreira para a construção de uma outra aliança à frente para resolver um problema maior. Às vezes a questão do recurso, às vezes a questão técnica, às vezes a questão da construção de viabilidade política. À medida que a gente avança e vai pensando o que fazer e analisando viabilidades, novos problemas vão surgindo. Isso nos faz também reolhar para os problemas que nos fizeram iniciar. Nem sempre o plano que inicia é o que termina. Vou lembrar aqui o caso do Espírito Santo, da Secretaria de Estado. O governo, quando inicia, ele tinha 4 desafios para a saúde no Espírito Santo. A partir desses 4 desafios foram construídas as diretrizes do Plano Estadual de Saúde e uma carteira de projetos, construção das redes de atenção e vigilância, regulação formativa, a implantação do SAMU em todos os locais, estruturação da rede de urgência e emergência. E aí nós tínhamos um determinado cenário para iniciar esse trabalho, que algumas ações tinham mais facilidade, por exemplo, os projetos do ICEP, a questão do provimento, mas alguns cenários nem tanto. Quando se pensava, por exemplo, a implantação de uma regulação formativa, ou o tempo que levaria para estruturar
a rede hospitalar, mas aí chega a Covid, muda o cenário e obriga o país inteiro a reorganizar. Vocês devem lembrar do ano passado, os primeiros momentos era testar, segurar as pessoas em casa, para poder ter tempo da rede hospitalar estar preparada. Alguns estados fizeram hospitais de campanha, outros, como o Espírito Santo, resolveram investir na sua própria rede estadual. Naquele momento que a gente precisou dar continuidade, a conjuntura favoreceu, por exemplo, a regulação formativa, favoreceu a expansão da vigilância e do sistema de informação. Então, o momento da leitura estratégica daquele momento, mesmo sendo pós-elaboração do plano, faz uma reorganização dos processos dentro da CESA. O tático operacional é o colocar em prática, é o famoso, vamos agora planejamos como é que a gente coloca isso para andar. E aí, nesse sentido, essa etapa não encerra planejamento. Eu tenho que pensar como é que a gente dá continuidade, monitorando e avaliando se a conjuntura mudou, se os atores mudaram a sua relação, se os desejos continuam os mesmos e se estamos conseguindo alcançar nossos objetivos com o que pensamos inicialmente. Então, nesse sentido, o professor Paim traz que planejamento é uma prática social. Então, ela é técnica, é política, é econômica e é ideológica. É um processo de transformação de uma situação em outra, tendo um objetivo, uma finalidade e recorrendo a instrumentos. Quando a gente fala de plano, PAS, RAG, nós estamos falando de instrumentos. Mas a gente tem que identificar qual é o objetivo que nós queremos que seja expresso no plano, na PAS e na RAG. Qual é a transformação que nós queremos fazer no nosso município, nas regiões de saúde? Qual é o componente técnico, político, econômico, ideológico? Quando a gente fala em construir um SUS, avançar, transformar, fazer um movimento sanitário, isso é um processo político, é um processo ideológico. E tem um conjunto de atividades, o trabalho propriamente dito. Para fazer isso, eu vou precisar de reunião, eu vou precisar de grupo de elaboração do plano lá, eu vou precisar de câmara técnica de CIR pensando em PRI, eu vou precisar de câmara técnica de CIB pensando o que precisa ser aprovado para dar condição para que os planos municipais e regionais executem o que se pensaram. Então, planejamento é uma prática social, é um modo estruturado, ele tem um modo estruturado que pode ser através de política, planos, programas, ou não estruturado, como um pensamento estratégico. Não é teoria, não é só ideologia, não é só utopia. É compromisso com ação, é pacto, é pensar antecipado, é alternativa à improvisação, é oportunidade de usar a liberdade relativa de um sujeito individual ou coletivo para não se tornar uma presa fácil dos fatos, ou seja, não ser presa por destino. Planejamento é implicação com a ação, daí ser considerado um cálculo. Então, após esses pactos, após essas definições de intencionalidade, nós temos que pensar em instrumentos. Historicamente, esse é o principal instrumento que norteia os planejamentos nossos, o relógio. Em função disso, a gente acaba fazendo muito mais o urgente e sem tempo para fazer o importante. Sem o processo de planejamento, eu nunca vou conseguir trazer de volta o que é o importante para a agenda. Então, temos um urgente hoje, que é frear a pandemia, ter insumos nos hospitais, ter insumos para os nossos trabalhadores, cuidar da saúde mental das pessoas. Mas tem uma coisa importante, a gente precisa ter uma estruturação da rede para conseguir reverter esse quadro. A gente precisa conseguir mudar a postura da população frente à pandemia. A gente precisa retomar a questão do cuidado das pessoas que têm as condições crônicas. Então, por exemplo, muitas das pessoas que acabam... Agora já temos pessoas que sem comorbidade estão entrando nos quadros graves, mas ainda é muito pior para aqueles que possuem hipertensão, uma diabetes, têm um problema no sistema respiratório. Então, pensar a continuidade das pessoas que antes estavam controladas na atenção primária e que com a pandemia deixaram de ser acompanhadas e estão se tornando casos agudos, é uma questão importante também. Olhar para o cuidado desses grupos prioritários é também pensar uma forma de intervenção na pandemia. Então, para a gente poder pensar nisso, a gente precisa de bússola. A gente precisa de instrumento que mostre que a gente está indo no caminho certo. Daí que é o local dos nossos instrumentos de planejamento. Plano, programação,
e RAG. Então, eles são a nossa bússola, que aí o doutor Tadeu disse, ele não pode estar lá na gaveta. O navegador não pode sair para mar aberto com seu navio sem ter uma bússola mostrando se ele está indo por a direção que ele queria. Então, temos que revisitar o tempo inteiro para ver se o que estamos fazendo está no sentido. Daí que nós temos ciclos quadrimestrais, que não pode ser um local só de preencher de Jesus. É o local onde a gente tem que discutir antes as estratégias do caminho, e o que a gente definiu e o que a gente acompanhou vai para o de Jesus. Então, nisso, entra o planejamento no SUS. Ele é construído em cima dessa noção do planejamento estratégico situacional. Nós temos um desafio no SUS, que é, a nossa origem fez um caminho que era passar de um modelo centralizado, no início da década de 90, se vocês lembram bem, com o movimento da reforma sanitária, todo o sistema centralizado para o movimento municipalista, desenvolveu a necessidade de organizar o planejamento de como descentralizar. É tanto que eu estava lembrando, as instâncias intergestoras foram criadas a partir da resolução do Conselho Nacional de Saúde, para pensar como vai ser o planejamento da municipalização. Mas tivemos também, ao mesmo tempo, através das normas e NOAs, que criar mecanismos para os municípios receberem os recursos. E aí vem o nosso CPF. Tem um conselho implantado, tem um plano de saúde e tem um fundo de saúde para receber o dinheiro. Então, aqui, ao mesmo tempo, nós temos, de um lado, uma lógica que enxerga o planejamento como estruturar o sistema, mas temos uma lógica também de preparar os instrumentos como sendo um pré-requisito para ter recurso. E até hoje isso está aqui. Muitos locais encaram que ter um plano é simplesmente só ter um instrumento que justifica eu receber o recurso. Até porque o órgão de controle vai me cobrar se eu não tiver o plano. Então, isso torna dele uma ferramenta burocrática. Mas se eu enxergar que, para além disso, ele me ajuda a construir sistema, eu já começo a olhá-lo de uma outra forma. Então, temos uma legislação extensa, que também faz a gente ter esse olhar, às vezes, como um local burocrático. Mas se a gente olhar de forma um pouco mais crítica sobre a nossa legislação, vamos ver que eles acabam fazendo um papel, muitas vezes, de instrutivo, passo a passo, de como a gente organizar esse processo. Então, iniciar um processo de planejamento no município, eu tenho que levar que os instrumentos, eles vão ter que me ajudar, inclusive a gestão, a mediar os seus aspectos políticos, ou seja, a conversa com a população, o controle social, com a Câmara de Vereadores, com os municípios da região, com o Estado, com os políticos da Assembleia, com a agenda nacional que vem do Ministério da Saúde e com os órgãos de controle. Nós temos a preocupação técnica em como eu estruturo a minha rede de atenção, como é que eu trago insumos, como é que ela operacionaliza de uma forma adequada a atenção primária para que ela seja resolutiva. A gente já sabe, para a gente desafogar o hospital, a atenção primária tem que entrar de forma resolutiva. Agora, com a pandemia, como é que a atenção primária pode entrar para ajudar nesse enfrentamento? E temos uma questão administrativa, a gente tem folha de pagamento, a gente tem que comprar insumos, temos várias coisas. E muitas vezes, por esse local ter uma agenda muito clara e estruturada, acaba ocupando o espaço do pensamento estratégico. Então, esses dois momentos trazem muito forte a gente olhar o estratégico. O administrativo, se a gente não... Ele traz também, mas ele acaba trazendo um aprisionamento se a gente não olhar como um ambiente tridimensional. Nós vamos estar ligados a um planejamento que tem um ciclo municipal. Historicamente, já falaram aqui, a gente não consegue trazer os planos antes do PPA. Mas, se a gente consegue construir antes, a gente consegue pensar a viabilidade econômica do planejamento do que é necessário para a saúde. Então, esse é um desafio nesse sentido. As ações que nós precisamos pensar para o enfrentamento da pandemia e a estruturação do nosso município, da nossa rede de atenção. Então, aqui nós temos os nossos instrumentos do SUS, que, na verdade, tem que ser a nossa bússola, tem que ser a nossa conformação de pacto, nosso pacto para construir o que precisamos no nosso município, na nossa região. Oi? Oi? Alguém quer falar? Seguindo.
Anderson, pode seguir, foi o microfone que abriu. Ah, tá bom. Então, se a gente olhar para aqueles momentos, explicativo, normativo, estratégico e tático operacional, todos eles vão ser encontrados dentro do plano municipal. Quando eu penso diagnóstico de situação de saúde, eu estou fazendo um momento explicativo. Quando eu penso em construir diretrizes, objetivos, metas e indicadores, eu estou definindo o que vai ser feito a partir de uma análise também estratégica e de viabilidade. Quando eu penso a avaliação e monitoramento que tem que estar aqui no plano, eu estou pensando como eu vou acompanhar na hora de operacionalizar. Mas se eu olhar o ciclo como um todo, a gente tem aqui o plano, nós temos aqui a operacionalização e nós temos aqui os momentos de fazer a avaliação e monitoramento. Então, por isso que a gente fala em ciclo de planejamento. Esses instrumentos, eles ajudam a organizar os ciclos. Eles não são isolados. Então, a gente tem para a elaboração do plano, eu tenho que trazer, por exemplo, o plano de governo que foi eleito, eu tenho que trazer o relatório da conferência e pensar que ele vai me subsidiar o PPA, que vai trazer toda a programação do orçamento do município em relação com o que nós vamos programar na nossa PAS e que vamos monitorar no nosso RAG e nos RDQA. E tudo isso aprovado por um conselho para garantir a participação da população. Então, isso aqui vocês já são doutores, são os nossos ciclos. Para cada ano, nós vamos ter um ciclo de monitoramento dos nossos instrumentos. O desafio é como é que esses ciclos se tornam agendas estratégicas da gestão para poder fazer definição de mudança de rumo. Vamos pensar num ciclo de tomada de decisão. Eu pego o dado eu analiso, vira uma informação, a informação vem para a minha tomada de decisão. Aqui a gente está pegando muito no histórico de pegar os dados e informá-los. Mas qual é a análise que nós temos dele? O quanto esses dados nos ajudam a mudar os rumos do que precisa ser feito na nossa gestão. Então, desafios do planejamento no SUS. Nós já temos um desafio que é histórico, não é de agora. Superar o ator cartorial, que virou digamos assim, um ente presente. O instrumento virou um local cartorial. Construir um movimento de compromisso e pactuação. Então, como é que a gente movimenta essa pactuação para dentro do município? Por exemplo, aqui no projeto, está sendo proposto de nós termos grupos de trabalho que vão trabalhar na dispersão. Gente, nós não podemos encarar esses grupos como curso, como atividade para levar para a oficina, lá para o Chiquinho, para o Fabiano, para o Wallace, para a Mariana. É o momento da gente sugar das pessoas as ferramentas para que esse grupo consiga trabalhar planejamentos reais dentro dos municípios, para ser ferramentas para eles e para os gestores na definição. Então, esse é um desafio nosso. Inovar. Agora é um momento que a forma de trabalhar mudou. Então, temos que criar novas formas também de construir a nossa relação com os usuários, com os trabalhadores, com os gestores, com a IC. Agora mesmo eu estava vendo o município de Niterói resolveu começar a construir o seu plano municipal participativo com audiências online para a população. Pode ser bom, pode ser ruim, mas está tentando. Como é que a gente consegue inovar esse momento? E aí não é só inovar em construir o plano. Como é que a gente inova em fazer saúde de uma forma diferente? Por exemplo, o acolhimento, durante anos, Marfisa lembra muito bem aqui, as discussões que a gente tem nesses últimos anos sobre implantação de acolhimento nas unidades de saúde, como é que a gente faz classificação de risco, como é que a gente consegue ampliar a resolução da atenção básica em detrimento de encaminhar. Quando vem com a pandemia e o Covid, a gente conseguiu separar bem direitinho com o protocolo. Quais são os casos sintomáticos que devem ficar em casa e trabalhar com a atenção básica? Quais são os que devem ir para a UPA? Quais são os que devem ir para o hospital? E a gente tem um fluxo nisso muito estruturado. Agora, existem problemas ainda em ajustar isso. Como é que a gente aproveita disso que a gente aprendeu com as outras situações? Telemedicina. Tem estado que está fazendo consulta por dentro do SUS através de telemedicina. Nós temos resolução do Conselho de Medicina autorizando. Como é que a gente, será que toda situação precisa estar lá dentro? Que situações a gente pode resolver através disso? E o fortalecimento de um processo participativo.
A nossa história de planejamento normativo é muito forte. Então, acabamos planejando muito entre pares. A questão do desafio da construção do SUS sempre foi de uma construção participativa. Agora é uma chance que nós temos novamente de trazer, e até estratégico. Nós estamos numa gangorra junto aí com a população disputando as medidas sociais de isolamento. Trazer a população para dentro do espaço de decisão participativa é uma forma de eu envolvê-los também com relação às soluções. Vamos chegar à Covid, que revoluciona toda essa situação que a gente está discutindo. Quais são os nossos desafios atuais? Primeiro, continua, mesmo com a pandemia, a necessidade da gente enfrentar a concepção do planejamento enquanto um ato burocrático. Então, vocês veem que hoje está o tempo inteiro, todas as fases trouxeram isso. Ah, que legal o planejamento e tal, mas a gente não pode trazer um planejamento que vá para a gaveta, não pode trazer um planejamento que depois fique esquecido, porque isso está muito vivo. A gente tem que estar o tempo inteiro vigilante se o que a gente está fazendo está fortalecendo essa concepção ou está nos afastando dela. Segundo, a agenda COVID é um desafio em como a gente pensá-la de uma forma articulada, um pacto entre os municípios, regiões e Estado no enfrentamento. Só que ela é desafio também porque ela acaba trazendo baixas na equipe, ela acaba, às vezes, trazendo uma sensação que, se a gente não fizê-la, não tem como fazê-la atrelado a outras situações, que só dá para trabalhar a COVID. Ao contrário, eu acho que se a gente começar a olhar a estruturação da rede de atenção, pensando em como impactar a COVID com as outras ações, a gente vai estar trabalhando de várias frentes. Renovações das gestões municipais. No meio da pandemia, a gente está tendo também troca de gestores. Esse é um desafio que a gente vai ter que entender. Vamos ter que monitorar nas nossas regiões quem são os gestores que já têm mais experiência, inclusive para trazê-los para ajudar. Quem são os gestores novos que estão ainda se apropriando dessa situação, do que é ser um secretário de saúde, o que é estar lá, e nisso trazê-lo como uma oportunidade de ter uma aliança nessa construção. Não é um desafio novo. Todo ciclo de renovação de gestores a gente tem esse desafio. A questão agora é como é que a gente traz isso também como potência. É uma chance também de renovação. São pessoas que podem não ter a experiência na saúde, mas podem estar com muito gás, muito desejo, muita vontade. A construção dos planos em tempo de ser incorporado ao PPA. Esse aqui traz também um desafio, que é da viabilidade econômica. Fazer com que o secretário consiga estar empoderado para negociar com o secretário de Finanças, com o prefeito, com o secretário de Administração, os recursos viáveis, parte dele ter um plano, dele poder apresentar esse plano, dele poder negociar esse plano. E a integração do processo de trabalho dos sujeitos no território. Vocês têm as superintendências regionais, vocês têm as equipes dos municípios, tem o nível central, tem as escolas, tem os programas de residência, tem um conjunto de atores trabalhando dentro das redes de atenção, só que muitas vezes de forma fragmentada. Este processo que se inicia em torno da construção do plano pode ser um local de agregar as pessoas em como trazer os projetos do território. Então, por exemplo, mais na frente vocês vão ter que discutir diretrizes, objetivos e metas dos municípios, e aí pensar a estruturação da rede municipal interligada com a rede regional. Vários outros atores atuam nessas redes. Como é que a gente traz os projetos de uma forma articulada? Como é que a gente amplia a integração da vigilância com a atenção básica, assistência farmacêutica de uma forma integrada entre os municípios? Como é que a gente potencializa os espaços para a gente conseguir fazer a união municipal reduzir custos, ampliar a resolutividade, fortalecer uma rede regional? Isso passa por a gente conseguir estabelecer uma integração entre os atores de lá e, principalmente, fortalecer os espaços de governança. Oportunidades que nós temos. A integração tripartite, nesse momento. Hoje, estamos aqui com os 3 entes. Então, a gente pode aproveitar deste momento, embora não tenha uma integração nacional, mas dentro do Estado nós temos essa situação de como os atores se articulam com os seus projetos. Os projetos do COSEMES, os projetos da SEMES, os projetos da CESA, como é que eles podem chegar de forma articulada, pensando os momentos da construção desses planos, trazendo subsídios para fortalecê-los, trazendo oportunidades
de implantar políticas que vão estruturar expansão da atenção básica, qualificação da atenção básica, regulação formativa, estruturação do novo PDR a partir dos hospitais de referência, SAMU. Como é que isso nos ajuda, neste momento, essa integração a potencializar? A necessidade de apoio dos municípios para o enfrentamento da pandemia. Ao mesmo tempo que a pandemia é um desafio, é uma oportunidade, porque todos querem ajuda para como sair disso. A necessidade de apoio dos municípios para implementar os planos de governo. Estamos em um primeiro ano de gestão, onde há uma expectativa do plano que foi eleito com propostas para a saúde ser implementado. Esse processo de planejamento tem que captar esses desejos daí. Então, é uma oportunidade se a gente pensar como a gente operacionaliza o que vem do plano de governo por dentro da avaliação das necessidades de saúde, no diagnóstico situacional, o que é que casa? O desejo dos conselhos em implementar as ações da conferência. É um momento que a gente pode trazer o controle social novamente para junto. Primeiro ponto do DigiSUS, ele pede o relatório da última conferência. Dentro das diretrizes, a resolução aprovando as diretrizes do plano. Então, é um momento que, se a gente quer trazer a população para nos ajudar no enfrentamento, nós temos que trazê-la, inclusive, para planejar junto. O início do novo triênio de projetos PROAD. Estamos para começar novos projetos para os próximos 3 anos. O que vai vir muito na pauta vai ser a regionalização. Então, no ciclo passado, foram construídos projetos em torno da experiência do projeto de regionalização do CONASEMS, com 6 regiões. O pessoal do CONASEMS conhece bem. O pessoal do CONAS trabalhou o fortalecimento da gestão estadual. Tivemos aí o projeto da rede colaborativa. E para esses próximos anos, há uma tendência de um grande projeto de regionalização ajudar a construir os planos das macro-regiões de saúde de todo o país. A gente aproveitar essa oportunidade e nos preparar enquanto municípios, 78 municípios, com seus planos municipais e com os 3 planos regionais integrados, nós estamos nos preparando para poder integrar um grande plano de redes, que é uma forma de operacionalizar os projetos que já existem dentro do Estado de estruturação da sua rede de atenção e vigilância em saúde. Então, enxergar que esse momento hoje, que abre o planejamento municipal, é estratégico para a estruturação da rede do Espírito Santo, é fundamental. Então, gente, para a gente ir finalizando, vocês devem lembrar desse desenho aqui, da década de 60, ele começou, onde já se falava em home office, videochamada, exercício físico por TV, telemedicina, e a gente hoje está vivendo isso. Então, nós estamos vivenciando uma conjuntura que a gente vai ter que pensar, além da nossa expertise de como construir plano, como é que a gente constrói em um ambiente virtual. Então, a preparação das pessoas, os gestores têm que se preocupar em ver como é que a gente dá condições para as pessoas participarem desse espaço. Quem está na condução tem que pensar em como fazer a inclusão digital e como facilitar o máximo para que esse espaço seja prazeroso. Mas nós temos que lembrar também que nós vivemos uma grande diferença de realidade social e que está acentuada com a crise. Então, eu tenho que olhar os locais que não vão ter essas condições, que estratégias a gente vai precisar fazer. Então, as rádios comunitárias estão aí, temos outras estratégias, temos que ter uma clareza de quem é o nosso público que vai estar trabalhando com a gente. Por fim, essas palavras chegaram muito fortes para a gente. Lockdown, testagem, vacina, qual serviço eu vou procurar em caso de suspeita, UTI. Esse planejamento tem que pensar como é que esse ciclo pode apoiar o enfrentamento à pandemia. Além de pensar toda a estruturação, tem que estar no nosso tempo inteiro na nossa mente. Como é que isso ajuda? Como é que estruturar esse serviço, estruturar essa rede, estruturar essa articulação pode auxiliar no enfrentamento da pandemia? Temos que ter em mente a rede de atenção que a gente quer construir e como o processo de planejamento pode enfrentar ainda, alinhando as diversas frentes de ação, de forma ascendente. O processo que começa no município tem que subir para a região e estado. A gente tem que unificar os nossos projetos municipais, regionais, plano estadual. Lembra do que a gente viu. Não importa se nós temos bandeiras partidárias diferentes, nós temos objetivos diferentes. Existe um objetivo comum,
que é esse enfrentamento à pandemia. O alinhamento de projetos estratégicos, identificar dentro do meu município quais são os projetos que têm relação ou quais necessidades têm relação com projetos que já são ofertados pelo Estado, pelo Ministério da Saúde. Não pensar que eu vou ter que enfrentar isso só. Potencializar a atenção primária é fundamental. Se antes a gente já tinha isso, hoje mais do que nunca. Redes de atenção e vigilância. A vigilância hoje chegou em todos os serviços. Seja fazer testagem, seja fazer identificação, nós estamos o tempo inteiro informando. Nós estamos vendo agora uma relação do público faltando o privado para ter leito, para notificar. Então, como é que a gente traz isso de uma forma mais estruturada, pensando agora para os próximos 4 anos? A superação do modelo de regulação. Agora temos uma possibilidade de regulação formativa, que expandiu com a rede de internet. A ressignificação do modelo de atenção, voltado agora à necessidade de saúde. Quando a gente fala em trabalhar COVID, a gente está resgatando um fundamento nosso, planejamento do SUS voltado à necessidade. A necessidade maior da nossa população é essa. Só que eu tenho que qualificar esse problema, enxergar as raízes dele e também entender o que é que alimenta ele com os outros problemas de saúde. Apoio às ações do planejamento, que aí nisso o projeto está de parabéns, e potencializar as ações de educação permanente. Mais do que nunca, precisamos de apoio para refletir sobre o que estamos construindo. Daí essa aposta no processo formativo. O apoio institucional chega numa perspectiva de ajudar os municípios nesse sentido. Pensar um processo formativo onde a gente possa ter as escolas que temos no nosso território, gestão, controle social, atenção, é fundamental para que o pacto que seja feito entre os atores seja o concreto dentro do plano. E aí a gente entender, crise e oportunidade depende do olhar que a gente faz. Nós passamos por várias situações de crise que, na verdade, só significam que a forma da gente enfrentá-lo não dá mais. Temos a oportunidade de lançar coisas novas. Se vocês lembrarem bem, dos orgulhos da estruturação do sistema inglês foi que ele foi construído após a destruição da Europa. Então, o movimento da crise lá ajudou a construir um sistema hoje que é orgulho para um país. A nossa crise aqui está mostrando o caminho que é o SUS. Então, nós enxergamos que agora nós podemos deixar um legado para as próximas gerações de um sistema único, que as pessoas tenham orgulho de utilizar, que ajudou a enfrentar uma crise, que nos tirou de uma pandemia, e que hoje entende que ele não é um sistema para pobre, mas ele é um sistema para todos. Todos estão atrás da vacina e ele está fazendo equidade com a escassez. Temos que avançar em ter para todos. Então, enxergar esse momento agora é o momento da estruturação do SUS. Então, apesar da pandemia, não. Para além da pandemia, como a Inglaterra fez com o seu sistema, como Cuba, com o embargo, criou uma das melhores medicinas preventivas, o Brasil tem como construir para o mundo um exemplo de sistema de saúde ainda maior se ele enxergar a sua estruturação no enfrentamento dessa pandemia. Então, era isso que eu deixo para vocês. Gratidão.